Tudo bem com vocês? Professor Cristiano aqui novamente. Espero que as aulas tenham ajudado vocês aí, esses conteúdos tenham contribuído com as aulas de educação física de todos os colegas. Hoje eu vou discutir um pouquinho, tá, o modelo de ficha de jogos. Não se trata aqui de um plano de aula. O plano de aula tem uma elaboração maior, eu posso seguir planos de aula propostos por autores como Soraya D'Aredo, Marcos Neira, Alcides Scaglia. Tem uma inúmera gama de autores propondo planos de aula. Dentro do livro do PIBID nosso, temos também uma sugestão de plano de aula, onde a oficina de criação de jogos faz parte desse plano de aula, mas apresentamos essa estratégia para vocês, essa sistematização em um outro momento. Hoje eu quero discutir uma coisa mais simples. Como que eu posso, a partir de um conteúdo que a gente desenvolveu na aula passada, da oficina de criação de jogos, onde eu tenho um jogo conhecido de todos os alunos, eu aplico esse jogo e a partir de uma sistematização, onde eu mexo em técnica tática, onde eu vou mexer no espaço de jogo e número de jogadores, onde os alunos ajudam a pensar novas regras, novos materiais de jogos para a elaboração da atividade ali aplicada em aula, eu pensando um pouquinho nisso, e nessas elaborações todas, acaba que eu vou ter uma gama de jogos criados. Eu preciso fazer o que agora? Registrar esses jogos, para não ficar só no desenvolvimento da aula em si ali. Eu tenho certeza que ao aplicar a oficina de criação de jogos com os seus alunos, esse ensino mais problematizado, o que vai começar a acontecer? Uma gama de atividades interessantes que necessitam ser registradas. E como registrar isso de forma bem rápida, para depois compor um outro planejamento de uma outra turma? A sugestão que eu dou para vocês é justamente, eu vou propor aqui um modelo, que você pode fazer a adaptação também conforme a sua necessidade aí na sua escola. Esse modelo de ficha de jogo, ele nasceu de um livro nosso, a chamada Trajetória da Bola, onde trabalhamos o ensino da modalidade de basquetebol só por meio de atividades lúdicas, só por meio de jogos. É um livro bastante interessante para desenvolver o basquete, para desenvolver essa modalidade. E como que ele foi feito então? Como foi pensado? Ele tem toda uma base teórica, pautada em Piaget, Vygotsky no início dele, mas a parte mais prática do livro, ele apresenta uma gama de atividades, de jogos que estão relacionadas com a prática do basquetebol, com alguns fundamentos e com o jogo em si do basquetebol. No corpo do livro, nessa parte mais prática dele, ele está organizado assim, Então eu tenho uma ficha descritiva do jogo e uma ilustração. Essa ficha descritiva, ela é composta pelo nome da atividade, nome do jogo, a formação, o desenvolvimento, a pontuação e a variação. A partir desta ideia aqui, elaboramos uma proposta, onde os alunos nossos da graduação, eles produzem os jogos, eu apresento alguns jogos, e na própria aula a gente modifica, eles criam jogos também dentro das aulas, e a partir disso, registramos isso nessas fichas, em uma ficha muito parecida com essa, e esse registro, então, ele acaba compondo uma pasta de jogos de cada aluno. É o portfólio pessoal de cada discente, onde ele ali registra os seus jogos, registra os jogos que foram montados por ele e pelos colegas em aula e os jogos que eu também apliquei com eles. Como que seria essa ficha então? Ela, aqui pensando a escola, então seria interessante colocar o nome da escola. Tem uma espécie de um cabeçalho,
onde eu vou colocar o nome da escola, o nome do professor ou da professora, a turma, tá? O nome do jogo e a formação, o desenvolvimento, o término, a variação, o material e a observação. O que seria cada item desse, né? Então, a parte de cabeçalho está bem simples de entender. O que seria essa formação? A formação é justamente como que eu vou dispor os alunos na quadra ou no espaço de jogo, né? No pátio, ou no campo. Como que eu vou? Eles estão espalhados, eles estão formando colunas, eles estão em formação circular, depende do jogo que o colega está aplicando aí. O desenvolvimento, eu vou descrever tudo o que está acontecendo no jogo, como que o jogo acontece, tá? O que vai estar acontecendo. Então, já numa primeira parte, na formação, eu expliquei como que eu vou dispor os alunos. E no segundo momento, então, no desenvolvimento, eu explico o jogo como que ele vai acontecer. O jogo acontecendo, ele tem que terminar. Ele termina de que forma? Quando todos os alunos são capturados, num jogo de pega-pega, por exemplo, ele termina depois de determinado tempo, se é um jogo, por exemplo, de futebol reduzido, ele termina quando atinge uma determinada pontuação, não sei. Depende do que a gente está aplicando aí. Então, mas eu vou aqui, dependendo do jogo, eu vou registrar como que ele vai terminar. A variação, eu posso modificar essa brincadeira? Essa brincadeira pode ser modificada? De que forma ela pode ser modificada? Quem que modifica essa brincadeira? Talvez aí seria um bom momento do professor também já ir provocando os alunos a modificarem o jogo que está aplicando. Qual o material que eu vou utilizar? Então, usei corda, usei bambolê, usei arcos, usei cones, enfim, tá? O material utilizado ali. E a observação, então, né? Como que eu posso, de repente, anotar alguma coisa que depois, quando eu for aplicar esse jogo, eu tenho que estar mais atento ali quando for desenvolver isso. Aqui eu tentei ilustrar um pouquinho, tá? Como que esse plano de registro ele acontece, tá? Essa ficha de registro. Aqui eu tenho uma atividade, então, onde eu dividi a equipe, o campo em campo lado A e B. Eu tenho as equipes compostas de forma mista, 2 meninos e 2 meninas no time B. 2 meninos e 2 meninas na equipe A, uma bola aqui, tá? Aqui já está com conteúdo aí no canal para vocês, uma atividade dessa acontecendo, esse jogo que chama Futebol Reduzido. Então foi criado um espaço de jogo utilizando fitas coloridas, aqui, né, o cone, um barbante amarrando, uma área construída também com essas fitas coloridas e o jogo fluindo aqui. Basicamente, o que a gente colocou em gráfico está acontecendo aqui no vídeo. Enfim, aqui para ilustrar a montagem da ficha, então, tá, eu elaborei cada conteúdo desse, como que ele é colocado, né, e como que eu vou registrar, então, para a montagem da minha ficha. Primeiro, eu criei uma escola, né, coloquei a escola fazendo uma homenagem aqui à escola onde estudei, o Amador Bueno da Veiga. A minha turma, vamos supor que a minha turminha de aula lá, os meus alunos são do 5º ano. Coloco o meu nome aqui, Cristiano Marcelo Moura, o nome do jogo, então o jogo chama Futebol Reduzido. E basicamente o que eu fiz nessa ficha aqui, tá, que eu coloquei aqui no gráfico e no vídeo, eu vou descrever acontecendo aqui na ficha. Professor, precisa colocar o gráfico, precisa ilustrar com um vídeo? Não, a gente está fazendo, né, estamos fazendo isso para justamente entender esse processo um pouco. O ideal é que você pelo menos desenvolva a ficha, né? A ficha já é um bom recurso para a gente guardar esses jogos elaborados com os alunos. Então, continuando, nome
futebol reduzido, formação. Em um espaço de jogo, dividir a turma em 2 equipes, A e B. Foi o que eu fiz. Cada equipe com aproximadamente 4 alunos. Legal. Utilizo cones e barbantes para criar 2 golzinhos pequenos de 80 centímetros de distância de cada cone para eu desenvolver o gol. Coloquei o golzinho no final do lado A, no final do lado B, e ali eu criei o meu espaço de jogo de futebol reduzido. Objetivo: cada time tem que defender o seu gol e fazer gol na equipe adversária, né? Então ficou bem fácil aí, o jogo flui bem, é um jogo possível. Se eu tenho uma quantidade menor de alunos, eu consigo desenvolver esse jogo. Se eu tenho uma quantidade grande de alunos, eu posso dividir um campo ou a quadra, construir vários espaços de jogos e assim colocar mais alunos para jogar ao mesmo tempo, né? Se eu vou fazer uma aula de futsal, eu posso colocar 5 contra 5, os outros 20, 30 alunos eles ficam de fora. Se eu construo espaços de jogos reduzidos, eu consigo colocar de repente 30 alunos ao mesmo tempo jogando, utilizando a montagem dos espaços e os golzinhos no final das quadras elaboradas. Término: após o número de gol, termina o jogo. Pode ser tempo, pode ser quantidade de gol. Então, ali o professor, mediador da aula, vai pontuar o que seria melhor. Variação pode ser feita, né, com montagem de equipes mistas. Eu gosto de fazer dessa forma, acho interessante. O menino precisa aprender a jogar com a menina e respeitar as meninas dentro do jogo. E o jogo de futebol, isso é bem necessário de ser feito e é bem interessante também de se fazer em aula. Material: usar bolas de futebol, cones, cordas, barbantes e coletes. Eu fiz a descrição de todos os materiais que eu utilizei para a aplicação dessa atividade. Observação: compor equipes mistas. Beleza! Bem, fica aí uma proposta de registro de jogos, né? Se estamos aplicando as oficinas de criação de jogos, naturalmente estamos criando jogos novos. E esses jogos novos precisam ser registrados. Então fica aí um bom registro de jogos para vocês, uma boa oficina de ideias e principalmente bons jogos para vocês. Até a próxima!